Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 46 45, Londrina, Paraná. Bom dia, sejam bem-vindos a esta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Já estamos bem próximos do Natal do Senhor. Como está aí o clima para a festa deste ano? Vai reunir a família? Está animado? Como estão os preparativos? Você já fez o presépio aí na sua casa? Já virou tradição? Como é que é? Participe do nosso podcast deixando a sua mensagem aí nos comentários. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximarmos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós. Amém. Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos capítulos 1 e 2 do seu Evangelho, Lucas descreve o número e o nascimento dos dois pequeninos, João e Jesus, que ocuparão um lugar importante na realização do desígnio de Deus. O que Deus inicia no Antigo Testamento começa a ser realidade. Por isso, nesses 2 capítulos, Lucas evoca muitos fatos e pessoas do Antigo Testamento e chega a imitar o estilo do próprio Antigo Testamento. Tudo isso para sugerir que com o nascimento desses 2 meninos na história, completa um giro de 180 graus e começa o tempo do cumprimento das promessas de Deus por meio de João e realizado em Jesus, com a colaboração dos pais, Isabel e Zacarias, Maria e José. Existe um certo paralelismo entre o anúncio do nascimento de João e o anúncio do nascimento de Jesus. As 2 grávidas se encontram e experimentam a presença de Deus. A circuncisão na comunidade de João e também a circuncisão na comunidade de Jesus, o cântico de Zacarias e o cântico de Simeão com a profecia de Ana, o cântico de Maria, a vida oculta de João, a vida oculta de Jesus. Como muitas mulheres do Antigo Testamento, Isabel era estéril, assim como Deus se compadeceu de Sara, Gênesis 16, Raquel, Gênesis 29 e Ana, 1 Samuel capítulo 1, transformou a esterilidade em fecundidade. Então teve pena de Isabel e ela concebeu um filho. Isabel se escondeu por 5 meses numa chácara da família que ficava nas montanhas. Quando, após os 5 meses, as pessoas puderam ver a bondade de Deus para com Isabel em seu próprio corpo, todos se alegraram com ela.
Este ambiente comunitário no qual todos se envolvem na vida dos outros, seja na alegria ou na dor, é o ambiente em que João e Jesus nasceram, receberam a sua formação. Tal ambiente marca a personalidade dos homens para o resto de suas vidas, e é justamente desse ambiente comunitário que hoje mais sentimos falta. O envolvimento da comunidade na vida da família de Zacarias e Isabel e também João é tanto que parentes e vizinhos interferem até na escolha do nome da criança. Eles querem dar à criança o nome do pai, Zacarias. Zacarias significa Deus se lembrou. Talvez eles quisessem expressar sua gratidão a Deus por se lembrar de Isabel e Zacarias e por lhes dar um filho na velhice. Mas Isabel intervém e não permite que os parentes tratem da questão do nome. Recordando o anúncio do nome feito pelo anjo a Zacarias, Isabel diz: não, o nome dele será João. Em um lugar pequeno como Aincarim, na Judéia, o controle social é muito forte. E quando uma pessoa sai dos costumes comuns do lugar, ela é criticada. Isabel não seguiu os costumes do lugar e escolheu um nome fora dos modelos normais, porque na época costumava-se dar os nomes de pessoas, parentes, mas não um nome estranho à família. Por isso, parentes e vizinhos reclamam: não há ninguém na família que se chame com este nome. Os parentes não cedem facilmente e fazem sinais ao pai para lhe perguntarem como quer que se chame o filho. E Zacarias confirma: o nome dele é João. E todos ficam maravilhados. E essa percepção que as pessoas têm do mistério de Deus presente nos fatos tão comuns da vida, Lucas quer nos comunicar uma coisa importante. Em sua forma de descrever os acontecimentos, Lucas não é como um fotógrafo que registra apenas o que os olhos podem ver. Ele é alguém que usa o raio-x, que registra o que o olho humano não tem condições de ver. Lucas lê os fatos com o raio-x da fé, que revela o que o olho humano não percebe. A forma como Lucas escreve os fatos evoca as circunstâncias do nascimento daquele povo que no Antigo Testamento desempenhou um papel importante na realização do desígnio de Deus e cuja infância já parecia marcada pelo destino privilegiado que teria. Moisés, Êxodo capítulo 2, Sansão, Juízes capítulo 13, Samuel, em 1 Samuel capítulo 1 e 2, nos escritos de Lucas, encontramos muitas evocações do Antigo Testamento. Com efeito, os 2 primeiros capítulos do seu Evangelho não são histórias, no sentido que hoje damos à história. Em vez disso, são um espelho para ajudar os leitores a descobrir que João e Jesus vieram para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Lucas quer demonstrar que Deus, através desses 2 meninos, veio responder às aspirações mais profundas do coração humano. Por um lado, Lucas mostra que o Novo Testamento realiza o que o Antigo prefigurava. Por outro lado, mostra que o Novo supera o Antigo e não corresponde inteiramente ao que o povo do Antigo Testamento imaginava e esperava. Supera e muito. Na atitude de Isabel e Zacarias, de Maria e de José, Lucas representa o modelo de como se converter e acreditar no novo que está por vir, sempre chegando e sempre nos alcançando. São João Câncio. João nasceu em 1390 na Polônia. Dedicando-se aos estudos, alcançou de forma brilhante a plenitude das graduações acadêmicas e passou a lecionar até o fim da vida na mesma Universidade de Cracóvia, onde estudara. Além disso, foi sacerdote, preocupado em ensinar que todos os conhecimentos, incluindo os acadêmicos, estão reunidos e se originam da sabedoria de Deus. Uma perspectiva mais clara na sua época, ao contrário de concepções racionalistas posteriores que até hoje propõem a ciência como uma espécie de religião em si mesma. E ele transformava, como escreveu São Paulo, a verdade em caridade.
fez do magistério seu principal caminho de santidade, com imenso amor aos estudantes e aos pobres. A estes, com frequência, dava suas próprias roupas e calçados, e a eles distribuiu os restos dos seus bens antes de morrer. De grande humildade, praticava toda semana o jejum e a penitência. Com o mesmo espírito penitencial, peregrinou 3 vezes aos lugares santos da Palestina, completamente descalço. Realizou também várias romarias aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, em Roma. Próximo da morte, que ocorreu no dia 24 de dezembro de 1473, despediu-se dos professores e alunos da universidade dizendo: vigiai atentamente sobre a doutrina, conservai o depósito da fé sem alteração e combatei, sem jamais cansar-vos, toda opinião contrária à verdade. Mas revesti-vos neste combate das armas da paciência, da doçura e da caridade, recordando que a violência, além do dano que faz às nossas almas, prejudica as melhores causas. E é o padroeiro principal da Polônia e da Lituânia. Senhor, nós os pedimos pela intercessão de São João Câncio, incansável mestre da vossa verdade, que nossa vida seja marcada pela coerência no conhecimento e vivência da fé, bem como na transmissão que dela temos o direito e dever de realizar como obra de caridade aos nossos irmãos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você. Valorize a sua família, especialmente neste tempo em que celebramos o nosso Salvador. Até amanhã.